Se você ainda não entendeu o golpe que políticos citados na Operação Lava Jato tentam emplacar na Câmara dos Deputados para anistiar preventivamente a si próprios e assim escapar de punição, preste atenção que eu vou explicar de forma resumida. O projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção foi proposto por procuradores do Ministério Público Federal com assinatura de apoio de mais de 2 milhões de brasileiros. Depois de 4 meses de debate em comissão da Câmara, o relatório do deputado Onyx Lorenzoni foi aprovado por unanimidade na noite de quarta-feira, sem a inclusão explícita de anistia por crimes cometidos em eleições passadas. Lorenzoni havia cedido em outros pontos, mas resistido às maiores pressões, tendo assim se limitado a tipificar o crime de Caixa 2 para daqui em diante. Foi resistência. É por isso que eu não acatei aquilo que tentaram me impingir hoje à tarde. Acontece que o texto aprovado na comissão tem de passar pela votação em plenário. E na manhã da quinta-feira, a imprensa noticiou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teve uma reunião com líderes partidários para tramar um plano de incluir a anistia de quem cometeu supostamente o crime de Caixa 2 e também uma punição mais severa para juízes e membros do Ministério Público. Sem perder tempo, os deputados então aprovaram logo pela manhã o regime de urgência para votar o parecer de Lorenzoni e rejeitaram, na cara de pau, o requerimento pela votação nominal. E aí vale registrar mais uma vez que PT, PMDB e PSDB encaminharam não à votação nominal, unidos pelo golpe no escurinho, sem deixar o povo saber como cada parlamentar votou. Lembram quando o PT foi ao STF contra a votação secreta para a comissão do impeachment na Câmara? Agora quer a votação sem nomes pela anistia dos criminosos. Quer dizer, dizia que era antidemocrática a votação secreta, que o povo tinha de saber como votavam os parlamentares, e agora muda o discurso conforme a conveniência do momento. Apesar de tudo e graças à pressão na internet em parte da imprensa, vários deputados reagiram à tentativa de golpe de anistia e, sem acordo, a votação acabou adiada para terça-feira, 29 de novembro. Rodrigo Maia insistiu que não há anistia, isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. É a descrição do que ele próprio faz. E eu vou explicar por quê. Essa tese, a mesma de Renan Calheiros e seus comparsas, teria base na Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, a lei penal não retroagirá. Logo, de acordo com ele, se o crime de Caixa 2 está sendo tipificado só agora, essa conduta não era considerada crime antes e ninguém poderia ser punido por tê-la praticado antes da publicação dessa lei. Então eles dizem que não há anistia porque não era crime. Imagina, não havia nada demais em você disputar eleições e eventualmente ser eleito com dinheiro de Caixa 2, ora. Mas sempre tem um mais, evidentemente havia outros enquadramentos possíveis para a conduta que o projeto de lei tenta agora criminalizar de uma maneira mais específica. É o mesmo caso do feminicídio, que se aplicou a fatos futuros, mas não anistiou os homicídios cometidos por homens contra mulheres. O artigo 350 do Código Eleitoral, por exemplo, dispõe sobre o delito de falsidade ideológica voltado ao direito eleitoral. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Já o artigo 11 da Lei do Colarinho Branco descreve como crime contra o sistema financeiro mover ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. E o artigo 1º da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária tipifica a conduta nesse âmbito. Então o que acontece? Essas leis vigentes à época das supostas condutas criminosas dos encrencados com a Lava Jato têm de continuar valendo. É isso que querem os procuradores do MPF. Mas os golpistas da anistia querem justamente incluir no texto do projeto de lei uma anistia explícita, ampla e restrita que faça com que essas leis antigas se tornem inúteis para punir os encrencados com a Lava Jato, que em muitos casos são eles próprios. A primeira versão da emenda que eles fizeram circular fazia praticamente isso. Não será punível nas esferas penal, civil e eleitoral doação contabilizada, não contabilizada ou não declarada, omitida ou ocultada de bens, valores ou serviços para financiamento de atividades político-partidária ou eleitoral realizada até a data da publicação desta lei. A aceitação desse parágrafo ou de qualquer outro similar seria a maior aberração da história recente brasileira, porque ele deixa impune uma série de condutas criminosas e avacalha as maiores operações desse país. Para começar, se você não vai poder punir criminalmente omissões, não declarações, declarações falsas, isso obviamente se estende aos dispositivos que hoje tipificam, por exemplo, a falsidade ideológica
Como eu mostrei aqui. Segundo e muito mais grave, se nenhuma doação pode resultar em punição em esfera alguma, nem quem ofereceu contratos públicos em troca do recebimento de valores, tanto para o partido quanto para a campanha, pode ser punido. Isso não é anistia de caixa 2, como disse, aliás, o procurador Carlos Fernando Lima da Lava Jato. Isso é corrupção, isso é anistia de corrupção, de propina, de lavagem de dinheiro. Lembrando, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E esse parágrafo que querem emplacar nas 10 medidas beneficiaria um monte de réus. Então, mesmo que a nova lei não revogue expressamente as leis anteriores, ela no mínimo criaria uma saída, um argumentos jurídicos para livrar a cara de um bando de criminosos, premiando corruptos e corruptores. São essas e outras eventuais manobras feitas por políticos autoanistiadores e que ferem, obviamente, os princípios constitucionais da moralidade e, claro, da impessoalidade, que parte dos deputados, o juiz Sérgio Moro, a equipe da Lava Jato e nós, cidadãos brasileiros, estamos tentando evitar. Quem desmoraliza e enfraquece o parlamento brasileiro é quem faz acordão indecente para depois se reeleger presidente da Câmara. É quem frauda a democracia e depois legisla para garantir a impunidade diante do risco de ser descoberto. É quem atua pela anistia da corrupção e depois vai cobrar do povo brasileiro que pague os prejuízos econômicos que ela causou. A vigilância é necessária. O Brasil não pode mergulhar ainda mais fundo no atoleiro e na podridão em que se encontra.